Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. E estamos começando a terminar o livro Orgulho e Preconceito, uma história linda, e hoje teremos o capítulo 60. Vem conosco nessa viagem. Com o humor de Elizabeth logo se animando para a alegria novamente, ela desejou que o Miss Darcy contasse como se apaixonou por ela. Como pôde começar? Disse ela. Posso compreender que tenha continuado encantadoramente quando uma vez começou, mas o que poderia tê-lo despertado em primeiro lugar? Não posso fixar a hora ou o lugar, o modo ou as palavras de tudo isto. Já faz certo tempo. Já estava envolvido antes que soubesse que tinha começado. Você já tinha resistido à minha beleza e quanto aos meus modos. Meu comportamento para com você foi, pelo menos, bordejando a descortesia. E nunca falei com você sem querer lhe causar a dor que desejava. Agora, seja sincero, você me admirava pela minha impertinência? Pela vivacidade de sua mente, sim. Também pode chamar ao mesmo tempo de impertinência. Era um pouco menos do que isso. O fato é que você estava farto da cortesia, deferência e oficiosa atenção. Estava desgostoso com mulheres que sempre falavam, pareciam e só pensavam em sua aprovação. Despertei e lhe interessei. Você é muito diferente delas. Se não tivesse sido realmente amável, ter-me-ia odiado por isso. Mas, apesar dos esforços que empreendeu para disfarçar, seus sentimentos sempre foram nobres e justos, e em seu coração desprezou por completo as pessoas que tão assiduamente lhe cortejavam. Pronto, poupei-lhe do problema de explicar isto, e assim, com tudo considerado, começa a julgar perfeitamente razoável. Com certeza, você não sabia nada que fosse bom em mim, mas ninguém pensa nisto quando se apaixona. Não havia nenhum bem no seu comportamento afetuoso a Jane, enquanto ela esteve doente em Northamptonshire. Querida Jane, quem poderia ter feito menos por ela? Mas faça uma virtude disso, de algum modo. Minhas boas qualidades estão sob sua proteção, e você irá aumentá-las o quanto possível, e em troca, cabe a mim buscar ocasiões para provocar e discutir com você o mais frequente que possa ser. E devo começar ao lhe perguntar diretamente o que lhe fez tão indesejoso de voltar ao ponto por fim. O que o fez tão tímido de mim? O que o fez tão tímido de mim? Quando você visitou pela primeira vez e depois jantou aqui. Por quê? Especialmente quando nos visitou, você parecia não se importar comigo. Porque você estava séria e em silêncio, e isso não me encorajou. Mas eu estava com vergonha, assim como eu. Você poderia ter falado comigo um pouco mais quando veio jantar. Um homem que sentisse menos poderia. Quão desafortunado que você tenha uma resposta lógica para dar e que eu seja tão racional a ponto de admiti-la. Mas me pergunto por quanto tempo você teria continuado se tivesse sido deixado a si mesmo. Pergunto-me quando você teria falado se eu não tivesse lhe perguntado. Minha decisão de lhe agradecer pela sua bondade a Lídia certamente teve um grande efeito, demais até. Eu temo, pois o que se torna amoral se o nosso conforto nasce de quebra de uma promessa. Pois não deveria ter mencionado o assunto, isso nunca vai dar certo. Você não precisa se incomodar com isto. A moral estará perfeitamente limpa. Os injustificáveis esforços de Lady Catherine para nos separar foram os meios de remoção de todas as minhas dúvidas. Não devo minha presente felicidade ao seu ansioso desejo de expressar sua gratidão. Eu não estava com disposição de esperar
pelo seu primeiro passo. A informação de minha tia deu-me esperanças e eu estava determinado, de uma vez por todas, a saber de tudo. Lady Catherine foi de infinita utilidade, o que deveria fazê-la feliz, pois ela adora ser útil. Mas diga-me por que você veio a Nestfieldshire? Foi apenas para montar até Longbourn e ficar constrangido? Ou você planejava algo de consequência mais séria? Meu propósito verdadeiro foi o de vê-la e julgar, caso eu pudesse, se poderia esperar fazer com que você me amasse. O que declarei, ou o que confessei a mim mesmo, era ver se sua irmã ainda estava apaixonada por Bingley, e se ela estivesse, fazer-lhe a confissão que então eu fiz. Você já teve coragem de comunicar a Lady Catherine o que deverá suceder com ela? Eu mais provável desejo ter mais tempo do que coragem, Elizabeth, mas deverá ser feito, e se você me der uma folha de papel, será feito imediatamente. E se não tivesse eu mesma uma carta a escrever, poderia sentar-me ao seu lado e admirar o alinhamento de sua escrita, como uma outra jovem uma vez o fez. Mas tem uma tia também que não pode ser mais ignorada. Por uma falta de vontade em confessar o quanto a sua intimidade com Miss Darcy fora sobreestimada, Elizabeth não tinha ainda respondido à longa carta de Miss Gardiner, mas agora, tendo que comunicar o que ela sabia ser muito bem-vindo, estava quase envergonhada ao descobrir que seu tio e sua tia já tinham perdido 3 dias de felicidade, e assim imediatamente escreveu o que segue. Eu lhe teria agradecido antes, minha querida tia, como deveria ter feito, pelo seu longo, gentil e conclusivo relato dos detalhes. Mas, para dizer a verdade, eu estava muito atribulada para escrever. Você supõe mais do que realmente existe. Mas agora, suponha o que quiser. Solte as rédeas de sua fantasia. Permita que sua imaginação voe de todos os modos possíveis, que o assunto possibilitará. E, a menos que acredite que eu realmente esteja casada, você não poderá errar por muito. Deve escrever novamente, em breve, e elogiá-lo muito mais do que o fez em sua última carta. Eu lhe agradeço de novo e de novo por não ter ido aos lagos. Como eu pude ser tão tola a ponto de desejá-lo. Sua ideia dos pôneis foi deliciosa. Iremos ao parque todos os dias. Sou a criatura mais feliz do mundo. Talvez outras pessoas tenham dito isto antes, mas não com tanta justiça. Sou mais feliz do que Jenny. Ela apenas sorri. Eu rio. Miss Darcy lhe envia todo o amor do mundo que ele pode poupar de mim. Todos vocês devem ir a Pemberley no Natal. Sua, etc. A carta de Sr. Darcy para a Lady Catherine tinha um estilo distinto e ainda diferente de ambas. Foi o que Miss Bennet enviou a Miss Collins em resposta à sua. Meu caro senhor, devo importuná-lo mais uma vez, pedindo congratulações. Elizabeth logo será a esposa de Miss Darcy. Console Lady Catherine tão bem quanto puder, mas se fosse você, ficaria ao lado do sobrinho. Ele tem mais a oferecer. Seu, sinceramente, etc. As felicitações de Miss Bingley ao irmão pelo iminente casamento foi tudo que se esperava de afetuoso e sincero. Até escreveu para Jenny na ocasião para expressar seu prazer e repetiu todas suas afirmações anteriores de consideração. Jenny não se enganou, mas ficou comovida e, embora não sentindo confiança, não pôde deixar de escrever uma resposta muito mais bondosa do que ela sabia merecer. A alegria com que Miss Darcy expressou ao receber similar informação foi tão sincera quanto a do irmão ao enviá-la. 4 páginas foram insuficientes para conter todo o prazer e todo o honesto desejo de ser amada pela sua cunhada. Antes que qualquer resposta pudesse chegar de Miss Collins ou quaisquer congratulações para Elizabeth de sua esposa,
A família de Lambourne soube que os Collins viriam eles mesmos para Lucas Ledger. A razão dessa súbita mudança logo ficou evidente. Lady Catherine ficou tão nervosa com o conteúdo da carta de seu sobrinho que Charlotte, realmente feliz com a união, estava ansiosa para ir embora, até que a tempestade se dissipasse. Em tal momento, a chegada de sua amiga era um sincero prazer para Elizabeth. Embora, no decorrer de seus encontros, ela às vezes pensasse que seria um prazer caro, quando viu Miss Darcy exposto a toda formal e obsequiosa cortesia do marido dela. Ele a suportou, porém com admirável calma. Ele até pôde escutar Sr. William Lucas quando este o cumprimentou por levar a mais brilhante joia do campo e expressar suas esperanças de que todos se encontrassem com frequência em St. James, com compostura muito decente. Se ele desse de ombros, seria depois que Sir William estivesse fora de vista. A vulgaridade de Miss Phillips talvez fosse um peso maior para ele suportar. Embora Miss Phillips, assim como sua irmã, tivesse muito pavor para falar com ele com familiaridade, que o bom humor de Bingley encorajava, ainda assim, sempre que falava, tinha de ser vulgar. Nem era seu respeito por ele, embora a fizesse mais quieta, mas provável a torná-la mais elegante. Elizabeth fez tudo o que pôde para protegê-lo da frequente atenção de ambas e estava sempre ansiosa para guardá-lo para si e para aqueles de sua família com quem ele poderia conversar sem penitência. E apesar dos sentimentos desconfortáveis que, erguendo-se de tudo isso, tiravam muito de seu prazer de fazer a corte, aumentavam a esperança do futuro. E ela ansiava com prazer pelo momento que deveriam se livrar da companhia que tão pouco os agradava, em direção ao conforto e à elegância de seu grupo familiar em Pemberley. E este foi o fim do capítulo 60. Iremos agora para o capítulo 61. E antes de finalizar, quero agradecer a você que nos acompanhou nessa história e seja bem-vindo. Vamos agora ao último capítulo do livro Orgulho e Preconceito. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, saudações.